Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é um tutorial explicando como usa o GitHub Actions. Primeiramente, o que é e para que serve o GitHub Actions, né? A gente usa muito para automação e ele serve para automatizar basicamente qualquer coisa baseado em gatilhos dentro do seu repositório. No repositório, a gente tem a pasta .github/workflows, onde a gente vai descrever em arquivos.yml workflows. Cada arquivo é um workflow. O workflow ele tem um gatilho do que vai acontecer, baseado em ações dentro do repositório. Então, por exemplo, um pull request, um push, um pull, né, um merge. A gente consegue definir esses gatilhos e ações. As ações são esses jobs. E é como se fosse uma função dentro de uma linguagem de programação. E dentro de job tem vários steps, que são vários passos, comandos ou ações que a gente consegue fazer. Vou mostrar a pasta do Actions do Gambiarra. Dentro da pasta Actions, a gente consegue ver os workflows que rodaram. Aqui a gente tem 717, porque a gente usa bastante essa ferramenta de automação. A gente consegue criar um workflow novo. Já existem vários workflows feitos para ferramentas em específico, inclusive o GitHub sugere alguns para o seu repositório, como uma imagem do Docker, ou inclusive um projeto Django. O que a gente vai usar hoje, ele é feito do zero, mas ele também é baseado um pouquinho nessa action do Django. Então, vamos lá. Então, o que a ferramenta, o script que a gente está fazendo vai automatizar? A gente vai automatizar os testes que a gente faz no Django normalmente. Como que a gente faz os testes, né? A gente entra, cria um ambiente virtual, instala os requirements e roda os testes. Aqui, para agilizar o tempo, eu já criei o ambiente virtual e já instalei os requirements. O que falta então? A gente rodar os testes. Então a gente pode dar um Python manage.py teste. E pronto, ele rodou todos esses testes aqui automaticamente. Como a gente faria isso num script de um workflow? Beleza, eu tenho aqui um código boilerplatezinho bem simples, eu vou explicar ele linha a linha. Sempre que a gente cria um workflow, a gente dá um nome a ele, no caso, Django Testes, e a gente vai definir o gatilho dele. Então, o que eu estou dizendo? Sempre que der um push para a main ou a dev especificamente, ou um pull request, ele vai rodar o Django Testes. E como ele funciona? Vamos lá. A gente tem o job, o nome do job é teste. Então ele é como se fosse uma função. Sempre que ele rodar, ele vai rodar o teste. E se eu quisesse criar outra função aqui, como ele é um YML, né? A gente tem que levar em consideração sempre o espaçamento. Sei lá, DB. Ele seria um outro job que a gente está fazendo. Mas vamos focar só nos testes por enquanto. Esse runs on é ele está indicando que ele vai rodar numa máquina virtual da Ubuntu. E o steps, ele vai dizer exatamente quais passos ele vai estar fazendo. Todo step tem um nome e vai fazer ou um uses ou um run. E aí, no caso, esse actions/checkout e esse daqui, ó, setup Python, são outros workflows que já foram feitos. Você consegue usar um workflow tanto interno, dentro do seu próprio repositório, ou você consegue usar workflows externos, como, por exemplo, esses dois que a gente está usando. Esse primeiro aqui, esse primeiro step, vai baixar o código-fonte, e esse segundo step vai configurar o Python. Aqui, para instalar as dependências, ele vai rodar um install no pip e um install nos requirements. Para rodar os testes, a gente consegue configurar o ambiente, inclusive. Vou até tirar aqui, porque era um código pronto. E ele vai rodar estes comandos aqui. Então, basicamente, é o que a gente fez manualmente, certo? Então, ele criou um ambiente, configurou o Python, instalou as dependências e vai rodar os testes. A gente consegue definir, e eu vou até colocar aqui, vou comitar. Quando eu der push, e no caso eu vou ter que tirar isso daqui.
Que aí quando eu der push nessa branch mesmo, ele vai rodar os testes. A gente consegue ver os testes pela interface do GitHub. Ele tá dando sync aqui. E quando eu entro, a gente consegue ver em tempo real aqui. Opa! A gente consegue ver em tempo real acontecendo dentro da aba Actions. Dá pra ver que eu falhei alguns testezinhos aqui, mas acontece, é normal. A gente consegue ver em tempo real, agora ele está instalando as dependências. Assim que ele finalizar, a gente já vai ver o resultado dos testes. A gente espera que seja um resultado positivo. E pronto, os testes terminaram de rodar. A gente consegue ver aqui, pela aba Actions, todos os testes que rodaram no repositório completo. Mas a gente também consegue ver por workflow tudo o que está acontecendo. Enfim, é uma ferramenta muito poderosa que facilita a automação de muitas coisas de dentro do repositório. Eu espero que vocês façam muito bom uso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lívia e estou aqui para ensinar para vocês um pouquinho sobre pipeline, sobre GitHub Actions e sobre automatização de testes de interface com Cypress. Bom, o meu escopo de hoje não vai ser muito focado na parte de construção do teste em si, na parte do Cypress, etc. Isso a gente vai deixar para o nosso amigo Felipe e nosso amigo João Roberto, que estão fazendo esse vídeo para vocês. Porém, hoje eu vou ensinar justamente a colocar esses testes no pipeline. Bom, primeiro algumas considerações de como você deve configurar o Cypress para esse tipo de teste. Bom, vamos começar pelo Cypress Config TS. Aqui temos algumas peculiaridades. Bom, temos o nosso base URL que vai definir, o URL base da aplicação, como o próprio nome já diz, só que temos aqui uma diferença. Como você pode ver, eu capturo uma informação de uma variável de ambiente. Que informação é essa? É a porta da nossa aplicação. Por que a porta muda? Já que a gente sempre roda nossa aplicação naquela 5173, para caso as pessoas utilizem React. Quando você utiliza o React com o Vite, a porta padrão que a gente consegue acessar a nossa aplicação através de ambiente de desenvolvimento é a 5173. Porém, nos pipelines, não é possível realizar esse tipo de comando. Porque, como você pode ver, esse tipo de comando trava o nosso CMD. A gente não consegue digitar outro comando. Quer dizer, até consegue, mas só se a gente desligar a nossa aplicação. Então, a gente vai utilizar um método diferente, que é a gente vai buildar a nossa aplicação, vai fazer o processo de build, e depois de fazer o processo de build, a gente vai dar uma pré-visualização neste build para poder executar os testes. E é com base nele que o pipeline vai rodar. Bom, e por que eu tenho que especificar uma porta através da env? Porque quando eu build uma aplicação, ela geralmente vai rodar numa porta diferente da porta de desenvolvimento. Por quê? Por exemplo, a exemplo do Vite com React, quando eu rodo lá npm run build e eu dou um preview nesse build, ela vai rodar na porta 41, vou escrever aqui para vocês, se eu estou no processo, se estou pré-visualizando o build, a porta é a 4173. Caso contrário, é a 5173. Isso permite uma certa flexibilidade no uso do Cypress. A gente pode rodar ele tanto local quanto no pipeline. Basta definir as variáveis de ambiente ou no processo de desenvolvimento ou no processo de build. Por exemplo, se eu estou localmente, eu defino uma variável, aliás, um arquivo .env, e defino essas especificações bem aqui. Mas por que tem o nome Vite em todas elas? Porque é assim que o Vite identifica as variáveis de ambiente para ele.
Se não tiver, ele não vai identificar como uma variável de ambiente válida. E aí, cabe-se estudar para cada caso qual é o sufixo, né, na variável de ambiente que você tem que usar. Bom, vamos aqui para a parte do pipeline em si, que eu gostaria de explicar. Vocês vão ver aqui muitas coisas, então peço que não se assustem, porque isso aqui já é um pipeline que vem sendo construído há um tempo. Eu estou utilizando o meu PDS como exemplo, então eu vou mostrar quais os aspectos do nosso código que a gente testa para o front-end especificamente. A gente tem, né, como vocês podem ver, um workflow separado somente para testar o front-end, que é esse CI-front.yaml, e eu vou explicar aqui linha a linha para vocês. O ON ele vai definir algumas regras de aplicação desse pipeline, ou seja, quando eu vou executar esse pipeline, o que tem que acontecer para esse pipeline acontecer, para eu testar a minha aplicação. Primeiramente aqui eu identifico um evento de push, né? E eu identifico também qual branch eu estou. No caso, como aqui eu estou colocando um asterisco, então este pipeline ele vai rodar em qualquer branch se tiver modificações nesses carinhas aqui e se ele detectar um processo de push. Bem como também, se ele detectar um processo de pull request, ele vai executar esse pipeline em todas as branches que ele detectar esse evento de pull request e que nessas branches tenha havido modificações ou no próprio pipeline ou na subpasta Gambi Front, que é referente a essa arquitetura de pastas, porque quando o GitHub Actions ele executa, ele ele executa na raiz de nossa aplicação. Então a gente tem que definir algumas subpastas para alguns comandos às vezes. Indo aqui para a parte de jobs, temos aqui o Action Checkout, né, que eu já deve ter explicado para vocês, que ele basicamente vai dar um checkout da nossa aplicação, ou seja, ele vai copiar todos esses arquivos aqui para dentro dos Actions. Geralmente isso aqui, ele costuma demorar um pouco da primeira vez, das outras vezes ele já cacheia esse tipo de coisa, ele já coloca um cache, é mais rápido. E também vamos utilizar aqui o setup do Node. No caso aqui, a versão do Node que eu estou utilizando é a 22.15, mas você pode colocar a que for mais relevante para o seu projeto. Bom, primeiramente, a gente vai instalar todas as dependências do projeto aqui. Por que você vai executar esse comando? Porque a gente não testa somente a interface, as funcionalidades do nosso código. A gente também tem um analisador estático do código, que acredito que vocês possam ter já configurado nos seus repositórios, nos seus projetos, e você pode estar automatizando ele de uma forma muito simples, que é basicamente você instala as dependências do projeto e roda esse comandinho aqui, npm run lint. Ah, Lívia, mas por que você usa o Yarn em desenvolvimento local e do pipeline você utiliza o npm? Bom, é mais por uma questão de facilidade, porque se eu já estou instalando o Node e o Node já tem o npm, não tem por que eu instalar outro gerenciador de pacotes apenas para um processo de teste. Então a gente usa o npm mesmo aqui, vai prezando pela facilidade no uso e por usar coisas que já são nativas aqui no pipeline para facilitar a sua vida. Então, depois que a gente tem a análise estática do código, que aqui você pode definir várias e várias diretrizes e requisitos para que você possa estar analisando seu código. Por exemplo, a gente usa, aqui é o nosso arquivo de configuração do ESLint, do analisador de código estático. A gente usa principalmente um plugin do Sonar, que ele analisa code smells e outras, como é que pode dizer? Outros indícios que o código pode não andar tão bem assim. Por exemplo, strings duplicadas, por exemplo, a complexidade cognitiva do código, quando você está fazendo uma função e ela acaba ficando muito grande, então você define aqui, tipo assim, olha, eu quero que no máximo a complexidade cognitiva do meu código seja 15. Se ultrapassar isso, gere um erro e diga que eu preciso refatorar. Então, a gente testa também esses aspectos do código. Não precisa testar todos. Inclusive, tem alguns aqui que estão desabilitados no nosso, porque é quase que impossível um projeto seguir todas essas diretrizes.
Você vai selecionando assim as que você quer realmente seguir e à medida que você for precisando, você vai habilitando elas para ir corrigindo um erro de cada vez. Bom, que não necessariamente é um erro, é só mais questão de padrão de projeto, algumas regrinhas para evitar falhas na segurança e etc. Bom, agora voltando aqui para o nosso workflow, depois de analisar sintaticamente o código e detectar code smells, verificar se o nosso código está seguro, etc., vamos para a parte dos testes funcionais da nossa aplicação com o Cypress. Aqui eu espero que você já possua um Cypress previamente configurado, ou seja, tem aqui a sua pastinha do Cypress, com as suas pastinhas do teste ponta a ponta e etc. E já tem o seu teste escrito. O que o meu teste vai fazer aqui? Basicamente eu estou visitando minha página de login, estou captando umas credenciais de usuário dos fixtures, que são JSONs, ou seja, dados mocados que eu vou utilizar na minha aplicação para não acessar o back-end para testar realmente somente a resposta da minha interface. E o que acontece? Eu vou aqui testar se o meu código está exibindo uma mensagem de erro quando eu insiro credenciais inválidas. É o que eu faço. Eu intercepto essa requisição de login e digo ao Cypress que quando ela acontecer, me retorne esse status code 401. Que quando o status code de uma requisição ela é 401, o meu front-end ele vai responder, ele deveria, no caso ele foi programado para responder com uma mensagem de erro. E aí eu verifico se essa mensagem de erro ela está visível na tela. Caso ela esteja visível na tela, então quer dizer que o meu front está respondendo corretamente as possíveis respostas do back-end. Aqui eu não estou me comunicando com nenhuma API. O que é importante quando você vai testar a funcionalidade, a tela em si. Não é um teste de ponta a ponta, é importante frisar. Bom, depois de realizar esse teste, aqui eu também realizo o teste do login com sucesso e, no caso, também incrementando algumas outras coisas a mais, ou seja, aqui eu insiro o status code 200, que é para simular que a requisição deu certo, e também simulo os dados que são retornados por essa requisição fake, né? Bom, aí aqui eu detecto se o login foi realizado com sucesso, e aqui especificamente a gente verifica o conteúdo da mensagem. Aqui é só uma forma de mostrar as múltiplas maneiras que podemos estar testando a nossa aplicação. Bom, explicar um pouquinho sobre o nosso código. A gente vai aqui para a parte de pipeline mesmo. Vamos voltar aqui para o pipeline e explicar sobre as nossas variáveis de ambiente, que eu já expliquei lá, que se a sua aplicação precisa de variáveis de ambiente para funcionar, é importante passar aqui nesse processo. Caso ela não precise, esse processo aqui pode ser descartado. Para o caso da minha aplicação, ela é necessária. E pelo menos para vocês vai precisar desse porte aqui. Bom, aí vamos lá. Aqui é onde a mágica acontece. No if, ou seja, ele vai utilizar esta pipeline, esse workflow aqui criado pelo próprio Cypress, com algumas mudanças. Quais mudanças a gente vai inserir aqui? A gente vai inserir mudanças no build, que é como é que eu vou buildar a minha aplicação. Aqui, por padrão, eu estou utilizando o Yarn. E você pode até pensar, Liv, mas você não falou que não ia instalar o Yarn porque dava mais trabalho nesse processo aqui de análise sintática do código, de análise estática também? Sim, eu falei isso. Porém, eu também falei sobre utilizar os recursos que já estão nativos dentro dessas pipelines. E o que acontece é que no Cypress-IO, ele já possui o Yarn pré-instalado nele. Então, a gente pode estar utilizando o Yarn para buildar a aplicação e o Yarn Preview, para não precisar utilizar o NPM, porque aí já seria uma coisa que a gente estaria utilizando sem ser um suporte nativo. Bom, e aqui o Working Directory ele vai ser para definir literalmente o nosso diretório de trabalho.
Ou seja, quando essa pipeline rodar, se lembre que a gente vai estar aqui na raiz do projeto. Então, onde é que vai rodar todos esses testes aqui? Onde é que eu vou dar minha aplicação? Onde é que eu vou rodar o comando para rodar os testes do Cypress? Então, vai ser dentro desta pasta de trabalho aqui, justamente Working Directory, que é o Gumby Front. Bom, aqui a gente já pode testar a nossa pipeline para vocês verificarem. Eu já testei, mas como eu adicionei esse comentário aí, a gente pode testar de novo. A gente pode dar um fit aqui. Fit add comment. Hashtag 377. Já tem uma pipeline bem certinha para a gente explorar. Git push. Como a gente pode ver, eu já deixei aqui uma pipeline pré-configurada, justamente com o último commit adicionando a variável de ambiente do Vitport. E aqui embaixo você pode ver que os nossos testes passaram e você pode ver que o Cypress ele adiciona um sumário na nossa pipeline, ou seja, ele adiciona um resuminho de quantos testes foram executados, quantos ficaram pendentes ali, quantos passou, quantos falhou, quantos foram pulados, ou seja, não deu para executar aquela etapa, ele pulou aquele teste. Isso aqui é muito interessante para o feedback da nossa aplicação. E aqui a gente pode ver como foi que a mágica aconteceu. Aqui a gente instalou as dependências, etc. Rodou o analisador de código sintático. Como você pode ver, ele não retornou nenhum erro. Aqui é o processo de preparação, né, para o Cypress. Já está rodando aqui esse workflow personalizado com todas as nossas configurações, como você pode ver. E aqui está ele executando bem bonitinho. Como você pode ver, os dois testes que a gente escreveu, eles passaram com sucesso e a duração foi de 2 segundos. Prontinho, se você seguir todas essas etapas, o seu processo de teste vai estar automatizado. Então, é isso. Espero que eu tenha ajudado você de alguma forma e até a próxima.